Deus. Amém? Por favor, levante a sua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu te louvo e eu te bendigo, ó Pai, por tua santa palavra que acabou de ser lida aqui neste lugar. Ó Pai, eu te peço que esta palavra tenha um efeito, ó Deus, sobre as nossas vidas, que ela cumpra o propósito para o qual ela está sendo anunciada. Ó Pai, que cada um dos ouvintes da tua palavra recebam a direção do teu Espírito Santo e que o Senhor possa operar na vida destas pessoas, ó Pai. Que o Senhor possa nos dar direção, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é inteligência espiritual. Nós lemos aqui Colossenses 1, 9 e 10, mas eu quero mostrar todo esse contexto para vocês. Porém, como introdução a esta palavra, eu quero ler também em Mateus, no capítulo 3, do versículo 13 em diante. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aqui nós vemos uma palavra que é: convém cumprir toda a justiça. Jesus Cristo, ele não precisava se arrepender dos pecados, porque ele não tinha pecado. É como se dissesse assim: Jesus não precisava ter se batizado, porém, ele se batizou. Ele procurou João Batista. João Batista, no primeiro momento, disse: não, eu é que tenho que ser batizado por ti. Mas Jesus foi enfático. Ele disse: convém cumprir toda a justiça. Jesus Cristo, ele demonstra com isso que ele tinha inteligência espiritual, que é o que nós vamos ver aqui. Esta é a prática da inteligência espiritual. Esta é a prática daqueles que têm conhecimento de Deus. Eles praticam toda a justiça. A justiça, ela fala de coisas certas, coisas corretas. Por exemplo, o Código de Trânsito não está na Bíblia, porém, eu não estou liberado para desobedecer. Por quê? Ele faz parte do nosso código de ética moral da nossa sociedade. Eu, como um cristão, embora não esteja na Bíblia, porque tem muitas pessoas que falam isso: não está na Bíblia, então eu não vou fazer. Então nós temos que prestar atenção para todas essas coisas. Por exemplo, escovar os dentes. Não está na Bíblia. Em nenhum momento a Bíblia manda escovar os dentes, mas você precisa escovar os dentes. Vocês compreendem que existem coisas que levam à justiça, que levam aquilo que é correto, que levam para aquilo que é certo, levam para aquilo que é o melhor, para nós como indivíduo e também para a sociedade, para as pessoas ao nosso redor. Aqui, meus irmãos, nós temos que usar o nosso raciocínio, a nossa inteligência espiritual para discernir aquilo que nós devemos ou não devemos fazer, aquilo que nós podemos e não podemos fazer. E este é o contexto que eu quero passar para vocês. Jesus, ele não precisava, mas ele fez. Tem muitas coisas que você vai dizer assim: eu não preciso fazer, mas de repente você vai precisar fazer. Você não tem aquela necessidade, você poderia deixar para lá, você poderia deixar sem fazer. Mas se
isso vai fazer bem para o ambiente, vai fazer bem para você, como, por exemplo, respeitar o sinal de trânsito. Vai fazer bem para você e vai fazer bem para todas as pessoas ao seu redor. E é isso que nós precisamos compreender. Porque muitas vezes, meus irmãos, as pessoas, elas não usam a inteligência espiritual para compreender o seu ambiente, para entender como as coisas funcionam, como é o correto do funcionamento das coisas. Aqui, o nosso contexto geral, Paulo fala aos Colossenses, a partir do versículo 3 do capítulo 1, graças damos a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando para também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Aqui o apóstolo ele diz assim: eu sei que todos vocês já ouviram o Evangelho. Eu sei que todos vocês já ouviram a palavra. Meus irmãos, imagina nós que nascemos num país considerado cristão. Imagina nós que temos a Bíblia na nossa mão. Nós temos acesso à internet, nós temos acesso à TV, então nós temos o conhecimento. O Evangelho chegou até nós, como ele está falando aqui aos Colossenses, e chegou também a todo mundo, ou seja, o Evangelho está se difundindo de uma forma rápida. O conhecimento de Deus está à disposição de todos, porém, como eu falei, as pessoas precisam querer colocar em prática. As pessoas precisam querer entender o mundo a partir do Evangelho. Lembrando que o Evangelho é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Jesus Cristo é o Evangelho. Eu estou agora lendo esta palavra a partir da lente desses óculos. Se eu tirar a lente dos óculos e tentar ler, as letras vão embolar e eu vou ter dificuldade de ler. Preste atenção. Como é que nós vivemos a nossa vida? Através dos óculos que seriam o Senhor Jesus Cristo. Entende a metáfora? Você vê o mundo através de Cristo. Você enxerga as suas relações familiares por meio de Cristo. Você enxerga a sua relação de trabalho por meio de Cristo. Você enxerga a sua relação com a igreja por meio de Cristo. Então Cristo é esta lente pela qual você lê o mundo e você entende as coisas ao seu redor. Inteligência também é saber ler a coisa certa, olhar para o lado certo. E vocês vejam que aqui, nesta introdução, nesta explicação, Paulo reconhece que eles conhecem o Evangelho, bem como eu reconheço que todos vocês conhecem o Evangelho. Por esta razão, por vocês conhecerem o Evangelho, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios de conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Diga-se comigo, em sabedoria e inteligência espiritual. Veja, o apóstolo Paulo diz: eu estou orando por vocês, para que vocês tenham sabedoria, para que vocês tenham inteligência espiritual. Veja, meus irmãos, que ministração poderosa. Eu preciso ter sabedoria e inteligência espiritual que vem do próprio Deus. Nós temos que estar cheios do conhecimento da sua vontade. Quando é que eu tenho inteligência espiritual? Quando é que eu tenho sabedoria? Quando eu conheço a vontade de Deus, quando eu aprendo a vontade de Deus, para que possais andar dignamente diante do Senhor.
agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então tudo que nós fazemos é para agradar a Deus. Todas as nossas atitudes, os nossos comportamentos, a nossa forma de ser é para agradar a Deus. É para isso que serve a sabedoria, a inteligência espiritual, o conhecimento da vontade de Deus, para que eu consiga colocar em prática. Quem tem inteligência dificilmente será enganado, porque ele usa o raciocínio, ele pensa antes de falar, ele pensa antes de agir, ele pensa quando ele está ouvindo alguma coisa, ele usa o seu intelecto, guiado pelo Espírito Santo, para compreender as coisas ao seu redor. Veja o que o Senhor diz: corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Olha o que o Senhor te oferece: a herança dos santos na luz. Quem nos oferece isso, irmãos? Somente o nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. Nós recebemos esta herança, nós temos esta herança faz parte da nossa vida, faz parte do todo que nós estamos vivendo. E veja que o apóstolo continua: ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Hoje você está aqui no reino do Filho do seu amor. Você faz parte do reino de Deus. Você faz parte da vontade de Deus. Meus irmãos, as pessoas, elas não compreendem muito isso, que nós mudamos de reino. Quando você muda de reino, você muda de rei. A vontade do mundo é contra a vontade de Deus. A vontade de Deus é contra a vontade do mundo. Não tem como a pessoa servir, Jesus falou, a dois senhores, porque ela há de agradar a um e desagradar o outro. Então, se nós estamos na presença de Deus, nós temos que entender, nós fazemos parte do reino do Filho do seu amor. Nós temos uma direção, nós temos uma vontade para as nossas vidas, e é ela que nós temos que seguir. Olha o que ele diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Irmãos, esta lição de reino, esta lição de que nós somos os servos e que tudo que acontece aqui é por meio de Cristo. Tudo que você enxerga foi criação de Cristo. Ele é o primogênito de toda a criação. Ele veio antes de tudo que foi criado. O Senhor Jesus também, ele é o primogênito de tudo aquilo que você não vê. Você não enxerga os anjos, você não enxerga a Nova Jerusalém, que João teve o privilégio de ter a visão, a revelação, mas você, através do Espírito Santo, você crê na revelação que Deus deu para os profetas, para os apóstolos, e nós seguimos isso que está escrito na palavra. Diante disso, irmãos, nós temos que entender, tudo é para o Senhor Jesus, tudo é para Ele. Você observa, está tudo ligado a Ele, as coisas visíveis e as invisíveis. Olha o que ele diz: e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Eu só estou vivo por Cristo, eu só ando por Cristo, eu vivo pelo Senhor. Toda a natureza que você enxerga, quando você olha para o céu, quando você olha para tudo, tudo está em torno da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o primogênito de toda a criação. Você está voltado para Ele, você está nele. Veja, irmãos, aqui
você já entende que o que eu quero, o que o mundo quer, o que as pessoas querem, o que a sociedade quer, não é importante. O importante aqui é nós fazermos a vontade do Senhor. O importante aqui é nós seguirmos a direção do Senhor. Mesmo que o apóstolo reconhece que este povo, esta igreja, era uma igreja que conhecia o Evangelho, que conhecia a palavra, mas ele não deixa de abrir os olhos daquelas pessoas. Irmãos, vamos abrir os nossos olhos. Nós não estamos em torno da pessoa de um líder religioso. Nós não estamos em torno da pessoa jurídica, da organização religiosa da qual nós fazemos parte. Nós estamos vivendo em Cristo. Nós estamos nele. Então, quando você entende isso, os seus olhos se abrem. Quer dizer que você tem a inteligência espiritual. Quer dizer que você tem a sabedoria de Deus. Quer dizer que você conhece a vontade de Deus. E você entende e respeita o trabalhar de Deus. É assim que nós vamos caminhar em Cristo. Ele continua, ele não para. Ele declara que ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. A descrição dele como cabeça, a descrição de Cristo como primogênito dentre os mortos, a descrição de Cristo dizendo para que em tudo ele tenha a preeminência. Tudo ele tem que vir em primeiro lugar. Tudo na nossa vida tem que ser a partir de Cristo. Tem que ser a partir da sua palavra. Tem que ser a partir da sua vontade. Entendeu o que é ter inteligência espiritual? É você fazer tudo pelos olhos de Cristo, por meio de Cristo, para a glória de Cristo, para a exaltação do nome do Senhor. Irmãos, esta vivência, esta vida no altar de Deus, ela é uma vida diária, ela é uma vida constante, ela é uma vida firme, firmado em Cristo, firmado no Senhor, firmado nele. É por isso que quando as coisas vão acontecendo de forma diferente daquilo que nós imaginávamos, quando as coisas vão dando errado de acordo com a nossa perspectiva, nós não nos abalamos, porque nós sabemos que tudo subsiste nele, que ele é o cabeça da igreja, que a preeminência é dele. Nós temos que dar a preferência para ele. Nós temos que colocar o Senhor Jesus acima de tudo, acima de todos. Isso é um exercício individual realizado todos os dias da nossa vida. Não pode ser realizado só na quarta-feira, no nosso culto Casa do Pai, mas precisa ser realizado todos os dias. Todos os dias eu tenho que lembrar, tudo é Ele primeiro, tudo é o Senhor Jesus primeiro, tudo é o Senhor Jesus à frente, tudo é o Senhor Jesus tendo a proeminência. E quando ele diz assim, a vós também, que noutro tempo erais estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis, inculpáveis. Veja, noutro tempo vós eres estranhos e inimigos no entendimento, no raciocínio, na inteligência, no intelecto. Você vê que o apóstolo fala, alguns versículos atrás, da inteligência espiritual, mas ele diz que quando nós estamos afastados de Deus, quando nós estamos distantes do Senhor, nós não temos inteligência espiritual. Porque você veja o que ele fala aqui, nós éramos estranhos
e inimigos no entendimento pelas vossas obras más. Porque quem pratica o mal, ele não entende, irmãos. Cristianismo é vida, cristianismo é comportamento, cristianismo é uma forma de pensar, cristianismo é uma forma de existir a partir da referência, da proeminência, do cabeça, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você compreende isso? Quando você aceita isso, quando você recebe isso, quando você compreende o que o Senhor tem para você, aí você entende que você foi reconciliado com Deus e que hoje você tem entendimento, você compreende o que é certo, o que é errado, você compreende o que você deve e não deve fazer, você compreende até onde você deve ir, até onde você não deve ir, você compreende aquilo que você pode falar e aquilo que você não pode falar, você compreende a maneira como você pode falar, você compreende a maneira como você não pode falar, porque mesmo que tudo não está escrito na Bíblia, como eu falei com vocês sobre o sinal semáforo, sobre as leis de trânsito e outras leis que nós temos nos nossos dias, mesmo que não está tudo escrito ali, mas quando você está diante, por exemplo, de uma máquina para você operá-la, como um veículo, por exemplo, você tem que dirigir o veículo, mas o Senhor te dá inteligência espiritual e sabedoria para você entender como guiar aquele veículo. O que significa isso? Você tem capacidade de aprender a fazer aquilo que é certo. Mas não está escrito na Bíblia como dirigir um carro. Não está escrito na Bíblia como fazer por exemplo, montar um cavalo. Não está escrito na Bíblia como andar de bicicleta. Mas você tem inteligência espiritual, sabedoria espiritual para fazer todas essas coisas e muito mais. Porque você consegue ter entendimento. Você consegue compreender o que fazer e como fazer. Irmãos, quando nós falamos das coisas de Deus, nós falamos de entendimento, de compreensão, de inteligência espiritual, nós falamos de sabedoria, nós falamos de raciocínio, de perfeito equilíbrio, perfeito intelecto. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei de onde eu vim, eu sei o que eu estou fazendo aqui, eu sei para onde eu vou. Então isso faz parte da ministração do Espírito Santo na nossa vida. E aqui, meus irmãos, está bem claro isso, que lá no mundo, lá fora da presença de Deus, nós não tínhamos entendimento, mas hoje nós temos. De repente, irmão, você vai se deparar com uma pessoa que ainda não tem entendimento, de uma pessoa que ainda não compreende. Às vezes existem pessoas que você conversa com elas, aconselhando, falando, não faça isso, isso está te prejudicando, isso está te atrapalhando, mas às vezes aquela pessoa não tem o mesmo entendimento que você, ela não entende que aquilo não é bom para ela, e às vezes a gente quer fazer uma pessoa entender, e ela não quer compreender. Preste atenção numa coisa, nós, irmãos, temos que dar graças a Deus, porque nós temos esse entendimento, nós temos essa inteligência espiritual, nós temos essa sabedoria que vem de Deus. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Olha esse conselho. O que nós temos que fazer? Permanecer fundados e firmes na fé. Fundação, você tem que cavar. Então você tem que estar no profundo, você entendeu? Você tem que estar como se fosse o alicerce, debaixo da terra, aquela coluna subterrânea, as raízes da árvore que estão lá dentro da terra. É assim que você tem que estar. Então você tem que estar fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido. Irmãos, este é o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você está na igreja do Evangelho quadrangular. Nós estamos baseados na fé
nós estamos fundamentados na base bíblica do Evangelho de Jesus, e todo culto, todo trabalho, toda oportunidade, nós criamos raízes, nos fundamentamos, deixamos a nossa esperança viva no Evangelho de Jesus. É isso que nós pregamos, é o Evangelho de Jesus, é isso que nos dá fundamento, é isso que nos dá força. E o que é que nós vamos fazer, irmão? Nós vamos permanecer, como ele está falando aqui, permanecer fundados e firmes. Diga-se comigo, fundados e firmes. Você não vai cair, você vai permanecer firme. Você não vai se afastar dos caminhos do Senhor, você vai permanecer firme. Você não vai se distanciar do plano de Deus, você vai permanecer firme no plano de Deus. E isso vai dar a você, irmão, a possibilidade de você estar de pé diante do Filho do Homem naquele grande dia, porque você percorreu a sua vida de forma correta. Por favor, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso,